Problema técnico 1934. Gente, espero que esteja enquadrado aqui, tá? Pode ser que ele fique pulsando. Eu ainda não sei desabilitar isso. Se você sabe desabilitar isso, deixa aqui nos comentários, tá bom? Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos, voltar para aquele quadro. Eu sei que a coisa tá muito doida aqui, tá? Nossa, rotina, deixa pra lá. Eu vou sentar e fazer um planejamento bonitinho, porque tem muitas mudanças e muitas coisas que precisam ser mudadas. Então, vai ficar esse ritmo louco aí mesmo, tá? Desisto. E eu ainda não sei pra onde olhar aqui, porque como eu disse, eu tô gravando com a câmera traseira e, enfim, eu tô me habituando, assim, aos desafios que a vida me dá. A coisa não tá fácil não, gente. Mas é isso aí. Vamos voltar pro nosso quadro. Vocês gostam tanto, que é o 3 coisas sobre livro. Eu tenho uma playlist aqui com alguns livros, a maioria da Pendragon. Eu acho que são todos da Pendragon que eu fiz até agora. Se você está procurando um livro para comprar agora nessa Black Dragon, já pega essa playlist aqui para conhecer todos os livros da Pendragon. Eu falei, de vários que eu gosto muito e todos eles estão na promoção, uma promoção muito legal de Black Friday. Então aproveita para fazer isso, dar uma pesquisadinha, conhecer os livros da Pendragon. E aqui é o melhor lugar porque você tem assim 3 coisas boas, 3 coisas ruins, são críticas completas. E hoje o livro que a gente vai pegar para fazer essa crítica vai ser o Olhos de Jade. Deixa eu ver se tá dentro do negócio, gente, não sei. Vocês estão vendo? Olhos de Jade, que é da Vitória Amâncio. É muito bom. Vitória Cristina Amâncio, né? Essa mesmo, é a Vitória maravilhosa. Que escreveu esse livro maravilhoso, gente. É muito, 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 muito bom. Sabe? Muito bom, muito bom. Sério. Eu amei essa fantasia, eu adoro fantasia, vocês já sabem, já fiz muitas coisas aqui, algumas resenhas de fantasia já pra vocês. E esse livro é sensacional e eu vou falar um pouquinho pra vocês conhecerem e poderem entender a minha crítica desse livro, tá bom? A obra fala sobre Jade, uma garota que morava com seus tios até que os dois faleceram e a garota passou a ser órfã. Ela fica em um orfanato por um tempo, e entre um acontecimento bizarro e outro, uma família a acolhe, e é aí que a história realmente começa. Enquanto tenta levar uma vida normal, com seus tutores e seu irmão adotivo, ela desvenda aos poucos o seu passado, por meio do último livro que seu tio lhe deu antes de falecer, que conta a história de Magnus, um mundo escondido no centro da Terra, de onde, na verdade, foi que Jade veio. A partir disso, seus poderes começam a se pronunciar, e é ao lado de alguns seres mágicos que Jade acaba conhecendo em sua trajetória que a garota passa a se questionar sobre o que ela é. Afinal, humanos não têm garras ou dentes pontudos quando suas emoções saem do controle, não é mesmo? E nem têm os mesmos sonhos todas as noites. O mistério vai se desenrolando no decorrer do livro, enquanto você descobre mais sobre Jade junto com ela mesma. Mas esses segredos e como ela descobriu tudo, você só vai descobrir se fizer a leitura do livro, é claro. Interessante esse livro, né? Além da capa ser maravilhosa, a proposta é interessante. Não sei porque você ainda não me clicou aqui no link aqui embaixo para comprar. Mas enfim. Vamos falar sobre as 3 coisas que eu mais gostei nesse livro. A primeira coisa que eu quero falar sobre esse livro maravilhoso é sobre a protagonista Jade, que ela é muito fora do convencional e eu gostei muito disso, porque a maioria das protagonistas que eu conheço, elas são todas fofinhas, boazinhas, são engraçadas, são divertidas. A Jade, ela é revoltadona, entendeu? Isso é muito, muito legal, sabe? Trazer uma protagonista totalmente fora dos padrões, que abomina a beleza, sabe? É óbvio que tem bastante que abomina a beleza, mas eu não sei se a ponto de cortar o próprio cabelo, sabe? De revolta mesmo. E assim, é uma pessoa que caguei pra todo mundo, tô nem aí. E aí as coisas vão acontecendo na vida dela, né? Muita treta na vida da Jade. E ela vai
seguindo o fluxo, entendeu? Ela tem as vontades dela, né? Ela tem, né, vontade de conhecer a família e tal, mas ela já se considera órfã, então, tipo, é como se ela tivesse numa... como é que fala? Numa personalidade em que a pessoa já assume que nada de bom vai acontecer com ela, então ela, tipo, só vai seguir no fluxo da vida, sabe? Então é muito interessante o jeito que ela trouxe a Jade e trabalhou ela e mostrou todos os personagens, inclusive. Mas eu tô dando foco pra Jade porque é muito legal, assim, ela trazer uma personagem totalmente diferente, né? Que tenha todas as expressões que uma menina sofre e mostra aquilo de uma forma tão intensa, sabe? Isso é muito legal. Mas todos os personagens, isso é uma coisa muito, muito positiva que eu vou adicionar aqui nessa primeira parte. Eles são muito reais, então você vê os personagens, eles sendo legais, mas também fazendo coisas erradas, sabe? Então todos eles têm uma personalidade com qualidades e defeitos. Então eles são muito bem construídos. Então eu acho que o ponto alto de toda a obra realmente são os personagens, que são ótimos e apaixonantes, e eu acho que eles se tornam ainda mais apaixonantes por terem esses defeitinhos. Então segue aí uma dica pra quem tá precisando, pensando, ai, como que eu posso fazer um personagem? Não esqueça dos defeitos, porque isso vai conectar muito mais os personagens com os seus leitores, tá? Outra coisa bem legal que eu gostei muito em Olhos de Jade é o mundo de Magnus, né? Como ele é muito completo e como ele traz, como é que eu posso dizer? Criaturas, como ele traz criaturas que a gente já tá habituado a ver, né? Lobisomem, vampiro, fada, enfim. Mas com outro olhar, com um olhar que é só da Vitória, entende? A gente tem aquelas características base, mas tem muita coisa que eu acredito, né? Acho que é isso mesmo. Que é um quê da Vitória, sabe? Por exemplo, que é uma coisa que eu acho que é muito inovadora, sabe? Porque todo mundo traz o mais do mesmo. E se você vai trazer algo que a gente já viu por aí, eu acho que fica muito mais legal se você der o seu quezinho de personalidade. E então, tipo, os vampiros, eles podem sim sair na luz do sol. Ele tem aquele poder, né, de... Como é que chama? De hipnotizar as pessoas e tal. Mas uma coisa que eu nunca tinha pensado de verdade, e eu achei muito legal a Vitória trazer, como eles podem sim se misturar. Então a pessoa pode ser, tipo, uma vampira e uma fada no DNA delas. Então eu acho que nunca ninguém parou pra pensar nessas criaturas coexistindo e nessas criaturas se relacionando entre si, trazendo outros tipos de criaturas, né? E eu gostei também da definição que ela deu para os zumbis, que é a pessoa que tem mais de 4 DNAs. Não lembro se é 4 ou 5, depois eu vou confirmar. Então o zumbi é aquela pessoa que tem muitos DNAs e ele é bem marginalizado, assim, sabe? Eles ficam numa parte meio prisão. O que é muito esperto, porque imagine uma pessoa com tudo isso de DNA, né? A pessoa vai ser muito poderosa, então é muito normal você marginalizar isso, só que assim, essa parte, né, que fala dos zumbis, com certeza vai ser uma coisa trabalhada pro livro 2, tá? Mas eu achei muito legal ela introduziu isso de uma forma muito gostosa no primeiro livro. E aí vocês estão falando, nossa, você estava falando de uma pessoa no mundo real e agora, né, tá falando isso é Olhos de Jade, tá? Então a gente tem bastante coisa do mundo real, mas tem essa garota que tem poderes especiais e ela só descobre isso muito, muito depois. Então, né, vocês entenderam pelo resuminho que eu falei, né? Agora, vamos falar da terceira coisa que eu mais gostei no livro, que foi o triângulo amoroso. Então, eu acho que, assim... uma coisa que realmente não é muito bem trabalhada nos livros, quando a gente fala de triângulos amorosos, é como... hoje tá me faltando, sabe o negócio da palavra? Uma coisa que não é muito trabalhada é assim, a mocinha ela fica muito transitando entre os dois. E não foi isso que aconteceu, sabe? Apesar de existir um triângulo amoroso, né? O Victor gosta da Jade, a Jade gosta do Igor e o Igor gosta dela. Todo mundo percebeu que tá sobrando, né? Acho que a Vitória ainda não percebeu. Brincadeira, beijos, Vitória. Te amo.
Mas assim, é uma coisa do tipo, ele é muito bem trabalhado. Ela não fica transitando, sabe? Ela gosta do Igor e pronto. E é uma coisa trabalhada. Então, ela focou nesse livro, no Igor e no romance que ele e a Jade teriam. E provavelmente no próximo livro que ela vai trabalhar o relacionamento, né, dela com o Victor. Então, eu acho que quando a gente pensa num quesito mais triângulo amoroso, não, as pessoas falam, já chega, saturou. Não, se você quiser fazer, faça um triângulo amoroso, mas pensa que é uma coisa que você vai ter que trabalhar nele, entendeu? Então não dá pra pessoa ficar, eu gosto desse, eu gosto daquele agora. Não. Ela gosta desse, tá ali, trabalha, mostra por que ela deveria ficar com esse e depois você vai pro outro, entendeu? Então eu achei que isso é um ponto muito positivo na história. Então, ela focou bastante no Igor, ela não focou tanto no Victor. Eu acho que é por isso que todo mundo agora é Team Igor, né? Pelo menos o pessoal que eu conheço. Que, inclusive, se não é Team Igor, pode se desinscrever aqui da minha vida, tá? Porque, gente, não tem nem comparação ainda. Óbvio que a gente não sabe nada sobre o Victor, mas, gente, a gente não quer saber, sabe? Enfim, é uma coisa assim que foi... Vamos finalizar, vamos focar aqui no vídeo, que a coisa tá difícil hoje. É uma coisa muito bem trabalhada, então ela pensa em todos os sentimentos dos personagens, o que eles estão sentindo, ela trabalha muito bem isso, e principalmente a Jade, que é uma pessoa super fechada. Então eu acho que isso seria um problema muito grande, trabalhar um lado emotivo dela. E ela trabalhou super bem, ela fez com que ficasse natural, que a pessoa, né, que é no caso o Igor, fosse entrando na vida dela aos poucos. E o outro, que fosse entrando aos poucos também, mas de uma outra forma, né, uma forma que deixa ela mais curiosa pra saber quem é e tal. É isso. Muito bom, Vitória, triângulos amorosos maravilhosos. Agora vamos para as 3 coisas que eu não gostei tanto do livro. Não tem. Fim. Nada. Parei. Vamos focar aqui. Eu gostei muito, muito desse livro. Esse é meu tipo de história. De verdade. É a fantasia, é os personagens e tudo. Então é o meu tipo de história. Então foi muito, muito difícil achar algo que eu não gostasse nesse livro, tá? Inclusive, todos os livros que eu trouxe aqui são livros que eu gosto muito, né? Em Algum Lugar Dentro de Mim, A Casa das Hostess, As Princesas de Calistel. São muito bons, são livros que eu gosto muito, que eu tenho muito apreço. Então, eu não trago qualquer coisa aqui pra vocês, não, tá? Eu também não trago algo só pra meter o pau. Então, aqui pra mim é publicidade, entendeu? Então, se eu trouxe o livro aqui é porque eu gosto mesmo. E assim, foi muito difícil encontrar coisas, assim, ruins nesses livros, mas... a gente acha, né? Quando a gente procura, a gente acha. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero comentar sobre esse livro é o ritmo em que a história é escrita. Isso não foi um problema pra mim, especificamente. Eu gosto de uma história mais corrida. Eu gosto bastante, assim, quando você não tem tempo pra respirar. Mas não é todo mundo que gosta. Inclusive, eu comecei a ler esse livro junto com a minha amiga, né? Eu falei, tô lendo esse livro, e ela pegou pra ler também, a gente foi comentando. E ela falou que a Vitória... Joy, desculpa aí te expor, mas eu acho que eu preciso de ajuda aqui, tá? Ela falou que a Vitória escreve como se estivesse correndo uma maratona. E eu, basicamente, eu não percebi isso. Até porque o nosso tipo de escrita é muito parecido. Mas isso é uma coisa que pode incomodar alguns de vocês, que são mais detalhistas, que gostam, né, de ter uma pausa pra respirar, tipo um pico de adrenalina e depois uma pausa. E eu acho também que é necessário, mas a gente não gosta de escrever desse jeito, aceitem, entendeu? eu particularmente gosto de emoção a cada página, que é isso que me faz ler, né, naquele impulso, sem querer parar. Então, é uma coisa que realmente pode incomodar vocês, mas não me incomodou em nada. Eu gostei muito do ritmo que a história foi contada, que é o meu tipo de leitura, mas se não for o seu tipo de leitura, isso pode ser considerado um ponto negativo do livro, né? A segunda coisa que meio que se relaciona com o que eu falei anteriormente foi, como é que eu posso dizer? O único momento realmente que eu parei e falei, não, opa, peraí, tô precisando de informações. Foi em
momento específico que é spoiler, né? Que ela tá descobrindo, que ela descobre um pouco da sua realidade mágica através dos sonhos que ela tem. Então, teve uma parte em que ela teve um sonho foi um sonho ou alguém explicou pra ela? Não sei. Mas basicamente tinha um personagem ali que morria e ele morreu tipo, e aí ele foi embora e o outro morreu. E eu fiquei assim, como assim morreu? Eu acho que assim, mortes são umas coisas que às vezes assim, né, as pessoas falam, não importa, porque são serial killers, né, de livro, autor serial killer. Mas eu acho que morte pra mim é uma coisa que precisa ser muito bem explicada, né? Não precisa ser desenvolvida, você não precisa explicar, né, o sangue saindo pelas tripas, sei lá. Você não precisa chegar nesse ponto, mas eu acho que pra mim faltou uma razão, sabe? Eu não sei se ele morreu de tristeza, se ele teve ataque cardíaco e morreu ali. E inclusive eu fui conversar com a Vitória sobre isso e ela falou assim: eita, nem expliquei, né? E nem liguei pro velho, não. Isso acontece, gente. A gente tem muitos personagens que a gente não, né, não liga muito ali. A gente fala, morreu, né? Que pena. Mas eu acho que pra alguns leitores isso pode incomodar. Isso me incomodou, porque eu falei, caramba, como assim ele morreu? Eu quero saber mais. E não tinha mais. E não tinha mesmo. E assim, como se disse, morreu, supera. Entenda que ele morreu. E é isso. Então eu acho que eu senti muita falta de saber o porquê que ele tinha morrido e como isso aconteceu, sabe? Com um pouquinho mais de detalhes. Então esse é um ponto, né, que se relaciona com o outro. Às vezes a gente precisa parar um pouco no ritmo ali, que louco, alucinado que a gente gosta de escrever, de ler, pra desenvolver algumas coisas importantes. Óbvio que, né, essa morte em específica não vai fazer tanta diferença na história assim. Eu fiquei curiosa. E, sei lá, eu não gosto de ficar curiosa, entendeu? É isso. Então, a gente acaba perdendo algumas coisas. E a terceira coisa que também se relaciona com todas as outras anteriores é os cenários. Então, tinha o jeito que o livro é escrito, ele vai te mostrando aos poucos. Então, ela inicia pela fala e da fala ela vai trazendo os elementos. Então, às vezes, eu não sabia onde ela estava, tipo, a Jade estava. Ela começava a conversar com a menina, e assim, como é um ritmo muito acelerado da história, ela estava na praia, no outro capítulo ela já estava na escola. Só que ela não passa por essa transição, então é uma coisa, sabe, bem rápida mesmo. E eu gosto disso, mas eu acho que falta um pouco da ambientação, sabe? Isso passa muito em Magnus, né? No começo, quando são coisas normais, do tipo escola, casa da pessoa, enfim. Ela não se preocupou em descrever nada, mas quando chega em Magnus, ela descreve tudo, sabe? Dá pra ver. E isso é realmente legal, porque no começo eu sentia essa falta de saber um pouquinho mais de como eram os lugares, até porque cada um tem uma impressão diferente do que é uma escola, do que é a casa adotiva dela, por exemplo, né? A casa adotiva. A casa onde ela mora, né? Com os tutores dela. Isso é uma coisa que, tipo, me fez falta na leitura. Mas aí quando chegou em Magnus passou. Ela descreveu cada detalhe de cada sala, de cada. E assim, isso sugere uma evolução, né? Então, é um ponto negativo, sim, de começo, mas é uma coisa que é trabalhada durante o livro e que com certeza vai ser muito melhor trabalhada no próximo. Então, é isso. Os cenários não tão bem desenvolvidos quando se trata do mundo real. Acho que falta, né, isso. Não tenho mais o que falar, né? Eu amo esse livro, gente. Agora vamos para a parte onde eu falo 3 leitoras que vão amar esse livro. Então, o primeiro tipo de leitor que vai curtir muito esse livro é o leitor de fantasia, principalmente aquele leitor que gosta daquelas criaturas que a gente sempre está acostumado a ver e quer ver elas num formato diferente aos olhos da Vitória. Então, eu acho muito legal, eu indico muito pro pessoal que gosta dessa fantasia mais infanto-juvenil, tá? Leiam, porque é muito bom. E é infanto-juvenil mesmo, tá? Não tem palavrões, nem cenas inapropriadas, né? Pelo menos não muitas. Não, brincadeira, não tem nenhuma, assim, sabe? É que eu não vou dar spoiler, descubra, mas é um livro que, assim, ela nem o palavrão ela coloca. Ela fala, soltou um palavrão. Então,
protegido para filhos, entendeu? De 14 pra cima pode ler, é muito bom. Mas quando, tipo, mais por 16, eu acho. 16 anos já pode ler e vai amar esse livro. O segundo tipo de leitor que vai gostar desse livro é aquele que gosta realmente de uma escrita como eu gosto, de uma escrita mais corrida, em que cada página você tem um acontecimento empolgante, né, se passando e te prende o livro do começo ao final. Então, se você quer um livro para você engolir, esse é o livro certo de verdade. Eu engoli o livro até hoje, eu sinto saudade, eu quero dois, sabe? É aquela ânsia. Isso é uma coisa que eu posso incluir também. É um leitor que gosta de trilogias. Então, se você gosta de trilogias, de fantasia, saber que você não vai dizer adeus para aqueles personagens que você amou tanto, esse livro é pra você, tá bom? É isso, gente. Espero que tenham gostado. Lembrando que o livro está na promoção, tá? Então comprem esse livro maravilhoso aqui na promoção. Vou deixar os links aqui na descrição. Eu já fiz resenha, né, escrita no blog. E eu também já fiz uma entrevista com a Vitória, que é a autora desse livro. Então, gente, ela é uma pessoa muito, muito amorzinho. Essa entrevista, ela tá muito, muito fofa, de verdade. Eu ri, eu chorei, eu me emocionei. Então, vão lá conhecer a Vitória pela entrevista. E eu vou deixar também, e lá tem as redes sociais da Vitória. Então, se você quer conhecer essa autora um pouquinho melhor, entra lá na entrevista que eu deixei todas as redes sociais lá pra vocês conhecerem ela um pouquinho melhor, tá bom? E é isso. Espero que tenham gostado. Considerem comprar o livro na Black Dragon. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos.